Fala galera, que jogo que o Corinthians fez ontem contra o Palmeiras, que jogo importantíssimo do Timão contra o Palmeiras. O Corinthians dominou o Palmeiras do início ao fim e é disso que eu vou falar aqui nesse jogo. Parabéns ao time do Corinthians e parabéns principalmente ao Dorival Júnior que estreou no Corinthians. O Dorival Júnior não tinha acertado o time, o Dorival Júnior até agora não tinha feito uma partida com a cara, o Corinthians não tinha feito uma partida com a cara do Dorival Júnior e felizmente o Dorival Júnior conseguiu dar a cara ao Corinthians nesses dois jogos contra o Palmeiras, nessa decisão que antes de começar todos já diziam que o Corinthians estava sacramentado já, que o Corinthians não passaria pelo Palmeiras, que seria quase um milagre o Corinthians passar pelo Palmeiras, e esse milagre felizmente aconteceu, né, meus amigos? Não é verdade? O Corinthians dominou o Palmeiras nessa segunda partida. O Corinthians fez um jogo com muita raça, com muito foco, muita concentração e com muita consciência. O Corinthians não teve medo do Palmeiras, o Corinthians não ficou acuado com o time do Palmeiras, apesar da expulsão do Aníbal no começo do jogo. Eu acho que o jogo não seria diferente do que foi se o Corinthians tivesse começado, se o Palmeiras não tivesse sido expulso esse jogador. O Corinthians, na minha opinião, ia manter o foco, estava mantendo o foco. O Corinthians, o Palmeiras não fez com que o Corinthians tivesse preocupação. O Corinthians conseguiu acertar vários passes ali no contra-ataque. O Corinthians soube cadenciar essa bola no campo de defesa do Palmeiras e principalmente com a concentração do Garro. O Garro jogou muito. O Memphis Depay até ele sair no segundo tempo, não estava aparecendo muito, mas ele estava comandando junto com o Garro ali os toques no ataque do Corinthians. O Corinthians praticamente não desperdiçava ali toque bobo no meio de campo para perder bola para os jogadores do Palmeiras. O Corinthians junto tinha um jogo nas laterais muito bom com o Matheus Bidu, com o Mateuzinho, esses jogadores que é muito criticado, principalmente comigo. Esses jogadores deu muito volume ao jogo do Corinthians, deu muita dinâmica nos contra-ataques do Corinthians. E mais uma vez o Matheus Bidu, um cara que eu acho que já deveria ter saído do Corinthians faz tempo, mas hoje não vou falar mal dele. Eu acho que ele realmente jogou bem essa partida, tá jogando bem esses últimos jogos. Apesar de eu preferir o Angileri, eu acho que o Matheus Bidu ganhou confiança e ele cresce nesses jogos e fez o gol. Mais um gol em clássico. Ele gosta de fazer gol em clássico. O moleque tava lá, né, desse tamanhozinho, mas tava lá na área para pegar um rebote de um cruzamento e fazer o gol, o primeiro gol do Corinthians. Matheus Bidu, muito importante, conseguiu ali dar mais tranquilidade, aumentar mais a vantagem sobre o Palmeiras. E o Corinthians ali saindo no placar, com o Palmeiras um jogador a menos. A vantagem só crescia ali naquele momento e o Corinthians soube dominar. Dorival Júnior, a cara do Corinthians, parecia o Corinthians do Ramon Dias no final do ano passado, onde o Corinthians estava vindo de uma sequência de vitórias. Parecia aquele Corinthians e o Dorival Júnior conseguiu resgatar aquele ânimo do Corinthians. E eu que não pensava que o Corinthians poderia voltar a fazer jogos daquele nível, mas acreditava, mas não pensava que o Corinthians poderia voltar porque estava muito mal. E felizmente eu estava errado e o Corinthians voltou àquele nível. Talvez esse jogo contra o Palmeiras faça com que a chave do Corinthians mude. Talvez esse jogo mostre que o Corinthians precisa seguir esse caminho, o Corinthians precisa focar nesse caminho. A gente sabe, cada jogo é uma história, cada jogo é uma motivação. Esse que é o problema de manter a sequência de grandes jogos aqui no Brasil e no mundo, qualquer time. É você focar e ter a consciência que todo jogo é importante, todo jogo poderia ser o último jogo de sua vida. Então você tem que dar a vida como eles deram contra o Palmeiras. Dá para fazer melhor do que está fazendo no Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente espera, que esse jogo seja a mudança de chave que o Corinthians estava procurando para poder dar uma sequência aí de grandes jogos e o Corinthians focar no Campeonato Brasileiro e quem sabe buscar um título de uma Copa do Brasil, que não seria loucura pensar nisso. O Flamengo foi eliminado, o Palmeiras foi eliminado pela gente, São Paulo foi eliminado, agora a Copa do Brasil afunilou e o Corinthians pode sim, de igual para igual contra qualquer time que estão aí no chaveamento. O Corinthians pode pegar, o Corinthians pode passar, o Corinthians pode vir a buscar o título da Copa do Brasil se continuar focado
Se jogar dessa maneira, eu não tenho dúvida, meus amigos, o Corinthians pode sim ser campeão da Copa do Brasil, mas precisa ter foco, precisa ter raça, coração. O Corinthians não tem muitos jogadores para substituir. A gente viu que quem entrou ontem ali não comprometeu, mas também não evoluiu o time do Corinthians. E o Corinthians precisa saber que o elenco é curto, o elenco é humilde, o elenco do Corinthians não é perfeito, mas os 11 jogadores que começou o jogo ontem foi de parabéns. Nota 10 para todos, o Corinthians focado, o Corinthians motivado é outra, o Yuri Alberto é outro, o Yuri Alberto focando muito no ataque, incomoda muito qualquer zagueiro, mesmo quando ele não marca, e o Memphis Depay e o Garro ali para municiar o Yuri Alberto, ali são perfeitos, são dois jogadores com muito talento que o Corinthians tem, e o Corinthians precisava achar, o Corinthians precisava que os laterais jogassem, e os dois laterais apoiou muito, trouxe o Corinthians levantando o Corinthians para o ataque, e o Corinthians aproveitou esse momento importante desses jogadores, e o Corinthians amassou o Palmeiras dentro do Allianz Parque e mostrou que sim, o Corinthians pode estar voltando ao jogo, o Corinthians pode estar voltando ao game, e realmente era essa vitória que a gente precisava, era isso que a gente queria, e o Corinthians passou e eliminou o Palmeiras, um grande rival, fazia tempo que a gente não fazia isso, e parabéns ao time do Dorival Júnior, ao elenco do Corinthians, e vamos pra cima, galera, vamos pra cima, a motivação agora aumentou, mas a gente precisa separar o que é Copa do Brasil, o que é Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltar com foco, Campeonato Brasileiro, para se recuperar e voltar às vitórias também no Campeonato Brasileiro, que é muito importantíssimo, importante para nós, e vamos ver aí amanhã como vai ser o sorteio e quem o Corinthians vai enfrentar na próxima fase de quartas de finais da Copa do Brasil. Agora dá, e sempre a gente vai estar aqui para acreditar no Corinthians, numa remontada no Corinthians nesse final de ano. Imagina uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, um título de Copa do Brasil, e o Corinthians indo bem no Campeonato Brasileiro, para fechar o ano com chave de ouro, para esquecer todos os problemas direitinho que o Corinthians teve nesse ano. O Corinthians vem tendo há anos aí, e o Corinthians tentar mudar a chave, buscar um novo rumo para o Corinthians, porque o Corinthians é muito grande e precisa sair dessa definitivamente, galera. Vai, Corinthians, você chegou até aqui, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante nesse vídeo. Eu fico com Deus, fui, muito obrigado.